Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Mais um culto do lar, na manhã de domingo. Hoje, dia 8 de março do ano 26. Mais uma data festiva. Hoje comemorando o Dia Internacional das Mulheres, que é uma data que representa, tem um significado importante para as nossas irmãs do sexo feminino, devido a representar exatamente o símbolo da luta da mulher pelo seu reconhecimento como um ser humano ativo e construtivo na vida de todos nós. Todos nós temos necessidade de estarmos juntos uns com os outros. E tanto mulheres quanto homens são importantes para a construção da nossa individualidade, da nossa individuação e necessárias para o nosso progresso. Nós deveríamos todos ter um preito de gratidão, por exemplo, pela nossa mãe. Por quê? Porque só o fato dela ter cedido seu corpo, seu útero, para permitir a construção do nosso corpo físico na encarnação atual na qual nos encontramos, já é o suficiente para a gente ser eternamente grato a essa criatura bondosa, generosa, nobre, que teve a virtude, teve o bom coração, teve a disposição, a entrega de oferecer esse ninho de amor para a nossa construção como um ser espiritual necessitado, como todos nós necessitamos, de evoluir. Então, só isso bastaria. Agora, existe uma série de outras questões nas quais também poderíamos incluir a gratidão pelas mulheres. Não vai vir ao caso aqui, porque isso iria tomar o nosso tempo, e é absolutamente óbvio essa gratidão que devemos ter pelas nossas irmãs do sexo feminino, devido à condição de necessidade que temos de estarmos sempre juntos delas para promovermos o nosso progresso e elas também avançarem, também desenvolverem o progresso delas através do contato conosco. Então, é uma via de duas mãos. Então, parabéns às mulheres, Deus abençoe a todos nós, abençoe especialmente a elas, as mães que estão aqui, as mães dos filhos, as mães que não tiveram filhos, mas perfilaram crianças, as mães do ventre alheio, aquelas que tiveram a disposição de receber uma criança para cuidar dela, para orientá-la na vida, uma coisa fantástica. Os filhos da carne alheia, como dizia o Divaldo Franco. E a essas, as que estão aqui caminhando conosco, aquelas que já partiram, aquelas que já estão na vida espiritual, que Deus abençoe. E nós homenageamos as mulheres na mãe da mulher principal da nossa vida como cristão que somos, que é Maria de Nazaré, a mãe do nosso guia e modelo Jesus, que é o exemplo máximo de mãe, o exemplo máximo de mulher que temos na cristandade. Que Deus abençoe a todas elas e que elas possam ser muito felizes, que assim seja. Nós hoje vamos estudar a lição 150 do livro Pão Nosso, um livro que temos utilizado nos nossos cultos cotidianos todas as semanas. E aqui nós temos uma passagem do Evangelho que está em João. João foi aquele que acompanhou Jesus desde mocinho, foi o único que não foi assassinado, e morreu de velho, lá na ilha de Pátimos. João estava ao lado de Maria no momento da crucificação de Jesus, e ali foi o único apóstolo que acompanhou ficou ali ao lado dela todo o tempo, né? E depois vai
conviver com ela lá na ilha de Patmos. Depois ele é preso, fica naquela prisão e ele não tinha com quem conversar. Conversava com os peixes, e conversava com os animais, conversava com a natureza. E mais tarde ele vai retornar à vida física na corporificação de Francisco de Assis, que é considerado o santo dos animais, porque ele já tinha essa experiência da vida anterior como João. Porque Francisco de Assis é a mesma individualidade que encarnou em João, o evangelista, né? Não é João o Batista, não. O Batista é o outro, é o mais velho, que era primo de Jesus, que o batizou no Rio Jordão, não é esse. É o evangelista, aquele que escreveu o Evangelho, né? O quarto Evangelho. Então, a passagem do Evangelho está aí no capítulo 16, no versículo 27, que diz assim: pois o mesmo Pai vos ama. E quando a gente fala, estamos falando das mulheres, no dia das mulheres, a gente sempre pensa em Deus, Pai, Deus, Jesus chamava Deus de Pai, Pai, né? Pai que está nos céus. Mas eu costumo às vezes brincar e dizer assim, Deus é mais mãe do que pai. Deus é mãe, Deus mãe, né? Então, esse Deus é o mesmo. E aí, Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, nesse livro fantástico, nessa lição 150, vai dizer assim, que ninguém deve desprezar os valores da confiança. Confiança é a coisa mais importante. A fé, a confiança, isso é importantíssimo. E servo algum fuja ao benefício de cooperar, da cooperação. A gente acabou de falar disso, cooperação entre todos. Quem hoje pode dar algo de útil precisará, possivelmente amanhã, de alguma colaboração essencial. Não há ninguém tão rico que não precise de ajuda e não há ninguém tão pobre que não possa ajudar alguém. Então, essa coisa de que pobre ou rico, que só pode ajudar quem é rico, não é verdade. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não se esqueça da necessidade do desenvolvimento do bem em todas as suas latitudes. Aquilo que se chama bem infinito, o bem infinito. Não podemos esquecer o bem infinito. Os obreiros sinceros do Evangelho, aqueles que já se encontram no caminho do bem, no caminho da construção da espiritualidade, eles devem operar contra o favoritismo pernicioso. Não se pode favorecer ninguém. Deus não faz opção de pessoas e nós também não devemos fazer. Devemos seguir aquilo que o Criador nos orienta para a sua própria atitude. Não ter favoritismo, não criar favoritismo. Especialmente esse que ele está falando aqui, que é o pernicioso, quer dizer, um favoritismo que é negativo, que vai fazer mal. A lavoura divina, e a vida é uma verdadeira lavoura, não possui ninguém privilegiado, não há privilégio aqui na Terra. Todos estamos no mesmo barco, todos estamos envolvidos pelas mesmas dificuldades e pelas mesmas possibilidades de construir o bem. Em suas seções numerosas, nessa lavoura, que tem várias seções, há trabalhadores mais devotados e outros mais fiéis. Contudo, esses que são mais devotados e mais fiéis não devem ser categorizados a conta de fetiches. Eles não são... Ninguém é exemplo. Exemplo só temos um, que é Jesus de Nazaré. E sim, respeitados devem procurar ser imitados por símbolos de lealdade e de serviço, né? Criar ídolos humanos, essa frase aqui, gente, é importantíssima. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Estátua destinada à adoração é uma coisa criminosa. Agora, criar ídolo humano é tão ruim, e até pior, do que levantar estátuas. O mármore é impassível, mas aquele que é nosso companheiro, nosso próximo,
de cuja condição ninguém deveria abusar. Porque quando a gente elege alguém para ser uma pessoa virtuosa, para ser nosso guia, uma pessoa comum como nós estamos abusando dele, porque estamos dando a ele uma responsabilidade para a qual ele não está preparado, para a qual ele não está ainda na posição de poder fazer. Cada criatura, cada homem, cada mulher, pague o tributo de esforço próprio à própria vida. Acabamos de falar disso. Tributo de se esforçar pela vida e por ajudar a vida dos demais. O Senhor Supremo, Deus, nosso Pai, espera de nós apenas isto, que nos esforcemos, que nos dediquemos, que trabalhemos, que façamos o melhor que a gente possa, a fim de nos convertermos em trabalhadores diretos da obra da criação do próprio Deus. Deus confia em nós para que nós cooperemos na obra da criação. É preciso que a gente ponha isso na nossa cabeça, né? O próprio Cristo, ele, Jesus de Nazaré, o próprio Cristo, afirmou que o mesmo Pai que que distingue a ele como filho, o filho unigênito, né? Como diz João lá no 13,16, de tal forma amou Deus ao mundo que lhe deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito lá, 13,16 de João. Vai lá e vê, vocês vão ver que está escrito isso lá. Bom, Deus que inspira o médico é o mesmo que ampara o doente. É o mesmo Deus. Tanto ele inspira o médico para ajudar o doente a aliviar a dor dele, como inspira o próprio doente a procurar buscar uma melhora, né? Deus que inspira o médico, portanto, é o mesmo que ampara o doente. Não importa que a pessoa seja asiática, ou que seja europeu, ou se designem por nomes diferentes, japonês, chinês, não importa. Está na Ucrânia, está na Rússia, está onde está brigando hoje, nos Estados Unidos, está no Irã, está aqui, está ali. Não importa, todos somos irmãos e não devíamos estar brigando, mas ainda não conseguimos avançar sem briga, infelizmente. Bom, invariavelmente, Deus é o mesmo Pai para todos, não há diferença. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno e a confiança nos nossos maiores, naqueles seres espirituais que já se elevaram e que estão, de alguma forma, já nos tentando ajudar, nos orientando, nos dando caminhos para a gente seguir no caminho evolutivo ao qual devemos trilhar com segurança, né? Então, conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno e a confiança nesses maiores, nesses guias espirituais, e a certeza de que eles estão sempre a nos proteger, a proteção deles. Contudo, não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer o nosso dever natural de seguir para o alto, utilizando os nossos próprios pés. Ou seja, cuida de dirigir você mesmo a tua própria vida. Não designa alguém para guiar você, para segurar o leme da tua vida. Seja você o próprio timoneiro da tua própria vida. Isso é que é importante a gente ter essa posição, essa certeza, para que a gente possa caminhar com segurança e seguir em frente. Vamos fazer a nossa oração, pedindo pelos doentes, pelos que partiram e pedindo a proteção para todos nós. Que Deus abençoe as mulheres, aos homens, às crianças, aos velhos, a todos os seres, aos vegetais, aos animais e mesmo os minerais. Que tudo que foi criado por Deus possa ser envolvido nessa luz divina que se irradia sobre toda a humanidade. Que a bênção do Senhor possa envolver nossos corações e que possamos abrir nossos olhos para entender
a preciosidade desse prêmio, desse presente que o Senhor nos manda. Que os doentes possam ser abençoados, melhorados das suas dores, mas que possam, sobretudo, observar a necessidade da doença para o despertamento, para o processo evolutivo que devem encetar. Que os já desencarnados precocemente possam acordar, enxergar a luz da espiritualidade, caminhar sob a proteção dos seus guias espirituais e desenvolverem-se no plano espiritual para se prepararem para as novas tarefas que adiante surgirão à sua frente. Que Deus nos abençoe a todos, nos ampare, nos faça seres mais produtivos, mais capazes de ajudar, de produzir, de dar apoio uns aos outros. E que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem na paz.